Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Um bom dia desse já começa bem a quarta-feira, né? Irmãos, hoje eu quero começar, não sei se eu vou terminar, não sei, mas eu quero começar a falar com vocês sobre reação, reagir. A gente precisa aprender a reagir. Eu até trouxe aqui o significado da palavra reação, né? É ato ou efeito de reagir. A reação é o ato ou efeito de reagir, é a resposta a uma ação anterior. Então você passa por uma situação e você responde a essa situação, você está reagindo. E aí a gente vai ver que se você reage de maneira positiva, você pode ali ter resultado positivo, mas se você reage de maneira negativa, você também pode ter resultado negativo. Também reação significa comportamento de um ser vivo manifestado em presença de um estímulo. Então, alguma coisa pode estimular você a uma reação. Por exemplo, o medo, né? Tem gente que, com medo, parte para cima do bandido, né? Tem gente que com medo já sai correndo. Aquele medo vai estimular a pessoa a uma reação. E ainda trouxe mais dois significados para a reação: força, princípio ou tendência contrária, oposição e resistência. Essa eu gostei. Eu tenho que aprender a reagir me opondo ao meu inimigo, me opondo, resistindo aos problemas, resistindo ao diabo. A Bíblia fala: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Isso é reação. Você está enfrentando uma batalha e você reage, mas reage de uma maneira firme, forte, resistente. E ainda tem o significado da física, que é força de mesma magnitude, mas oposta a uma outra. Então o diabo vem, você vem mais forte ainda, ou semelhante a ele, entrar em combate. Você está reagindo. Eu quero começar a falar sobre isso. Deus colocou isso no meu coração para falar com vocês sobre isso. Por quê? Porque se a igreja não reagir, se você, como igreja, não reagir, então as coisas desse mundo vão dominar seus pensamentos. As coisas desse mundo vão dominar suas vontades, seus desejos. Nós somos seres humanos e somos tentados diariamente a muitas coisas. E eu preciso aprender a reagir da maneira correta, para que o mundo não venha me engolir, não venha me dominar, não venha dominar meus pensamentos. E eu possa vencê-lo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos falar, no mínimo começar a falar hoje sobre reação. Primeira carta de Samuel, primeiro livro, perdão, de Samuel, capítulo 1. Vamos ver o exemplo de uma mulher de Deus chamada Ana. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. A Ana, ela... Capítulo 1, peraí, eu não estou no primeiro. Aqui. A Ana era casada com um homem chamado Eucana, e ele tinha uma concubina chamada Penina. A Bíblia fala que a Penina tinha filhos com o Eucana e a Ana não podia ter filhos. Então a Penina zombava da esposa do Eucana, a concubina então zombava. Nunca deu certo essa história, irmão. Isso aí é conversa fiada, de homem ter duas mulheres, mulher ter dois homens. Isso é conversa de promiscuidade, de prostituição, de demônio. Nunca deu certo. Mesmo naquela sociedade, naquele tempo que era normal o homem ter outras mulheres como concubina, já não dava certo, já dava confusão. A Penina, então, zombava da Ana, mas a Ana era a esposa que o Eucana amava. E ele achava que o amor dele por ela, a maneira como ele se dedicava a ela, era o bastante. Fica já um recado para a gente, né? Para o homem e para a esposa. A gente é um só, marido e mulher, a gente é um só, mas eu tenho meus anseios, minha esposa tem as dela, e eu preciso aprender a suprir as necessidades dela e elas minhas, né? É isso que significa ser um só. E não ela só suprindo as minhas necessidades e eu nunca suprindo as necessidades dela. Não, aí não seria uma só pessoa. O Eucana achou que só o amor dele pela Ana era o bastante. Mas a Ana queria ter filhos. Era muito importante para a mulher naquela época ter filhos. Hoje já não é tanto assim, infelizmente.
a gente chegou nesse ponto, já não é tanto. Mas naquela época era muito importante, naquela sociedade era muito importante. E ela queria ter filho, e o Eucana não sabia lidar com isso. Um dia ela vai lá na oração de ano em ano, e subiam para a oração no templo. E eles foram orar, e ela então foi falar com Deus. É a partir daí que a gente vai ver como que Ana conquista a benção dela. Ela aprende a reagir. Amém, irmãos? Eu, como igreja, você, como igreja, a gente precisa aprender a reagir às coisas que Deus revela para a gente, mostra as coisas que são negativas ou positivas, não importa. Nós temos que aprender a reagir sempre com a palavra de Deus dando base para a nossa reação. Sempre, sempre. Com a palavra de Deus dando base à nossa reação. Amém? Então, versículo 12, diz assim no versículo 12: E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana, no seu coração, falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. O Eli, então, o sacerdote, ele olha para Ana, e Ana está lá diante de Deus, distraída, não distraída, mas ligada em Deus, distraída em relação às coisas em volta dela. Mas ela está lá ligada em Deus, falando com Deus, mas eu entendo que ela estava tão envergonhada sobre aquilo, que ela não queria que ninguém soubesse. Tem oração que é só você e Deus, né? Ninguém tem que saber. Como ela está em lugar aberto, né, no templo, ela não está na casa dela, então ela ora, movimenta a boca, mas não emite sons. Então ela está falando com Deus, e a boca está movimentando. O sacerdote olhou, falou: Pô, mais uma cachaceira entrando na igreja para arrumar problema para mim, né? A gente, de vez em quando entra a gente bêbado aqui arrumando problema. E ele deve ter pensado: mais uma cachaceira entrando na igreja, arrumando problema para mim? Para com isso. Desfaz desse vinho, vai para casa, depois volta quando você não estiver bêbada, porque bêbada eu não posso te ajudar. Ele deve ter falado mais ou menos isso com ela, né? Porque aqui não fala exatamente. A Bíblia resume muito, né? Ele deve falar: não, você vem para cá bêbada, não adianta. Vai lá, desfaz desse vinho, tira isso aí, volta com calma, aí eu te ajudo. Fica aí com essa loucura bêbada desse jeito. Mas ela não estava bêbada. Ela então vai reagir a isso. Irmãos, pessoas saem da igreja, da sua própria igreja, porque não sabe reagir. Se ela é criticada, se ela é proibida de fazer alguma coisa, se alguém, ministério, por exemplo, se alguém bota um obreiro no banco porque o pastor entendeu que deveria colocar, ou dá uma outra coisa para essa pessoa fazer. Eu enfrentei uma luta quando eu troquei a liderança de jovem. Uma resistência. Porque o Vitor era jovem, líder de jovem há um tempão. Mas foi ele que pediu para sair. Ele estava em outro momento da vida dele. E quando a gente trocou e colocou outra pessoa, que eu ainda mandei ele ficar botando ela junto ali, para poder o pessoal começar a acostumar com a Marcélia ali. Mas quando fez a mudança, houve uma resistência de alguns jovens. E até mães que não ajudam seus jovens, não ajudam seus filhos. Porque a mãe, o pai, nessa hora, devia pegar e falar assim: não, filha, continua firme no grupo jovem da igreja. Continua, só porque mudar a liderança você vai querer sair? Não, mas tem mãe que incentiva. Tem pai que incentiva. Não, então tira então. Então é melhor não ir mesmo, não. Não, tem que incentivar seus filhos a ficar na presença de Deus. Só porque trocou uma liderança. A gente não sabe reagir, às vezes, às críticas. A gente não sabe reagir, às vezes, às situações. Eu dei um exemplo ministerial da minha igreja, estou dando um exemplo da minha igreja, que eu passei aqui. Depois o pessoal foi acostumando, e a obra continua. Mas isso acontece. A pessoa, às vezes, porque não foi bem tratada, ou porque percebeu alguma coisa. Eu, esses dias, atendi uma pessoa por telefone, e a pessoa falava que não conseguia se firmar na igreja, porque ela sempre... Não, perdão, foi por telefone. Nesse caso, a irmã veio na igreja, precisando de ajuda. E ela falou: eu já frequentei, já até aceitei Jesus, mas não consigo ficar porque eu sempre olho para os defeitos. Ela não sabe reagir com os defeitos dos homens.
Nós não somos perfeitos. Amém, Jesus? Então, lógico que você vai chegar na igreja e você vai encontrar defeitos na gente. Você vai ver defeitos na gente. Vai ver coisas que você talvez nem gostaria de ver. Mas você tem que aprender a reagir, porque não significa que você vai em outra igreja e vai encontrar perfeição. Você vai ficar lá todo empolgado nos primeiros meses, mas depois vai começar a ver os defeitos também, talvez até piores. Você está entendendo? É como uma mulher que está com o marido um tempão, ou o marido com a sua esposa há muito tempo, e agora só olha os defeitos do marido e os defeitos da esposa. Aí a pessoa pensa assim, vou trocar de marido. Isso não é roupa, não. Vou trocar de esposa. Não, isso não é roupa, não. E quem garante que o próximo marido ou a próxima esposa não vai ter outros defeitos, talvez piores do que ele tem? Não, isso é um casamento. Tem defeito aqui, tem defeito ali, tem acerto aqui, tem acerto lá, e a gente vai se ajustando, e vamos que vamos. Amém, Jesus? Nós precisamos aprender a reagir. Eu vou falar daqui a pouco como que a Ana, se der tempo, como que a Ana reagiu. Apesar que a maioria aqui deve saber. Mas eu vou deixar aqui agora parado, 1 Samuel 1,12, e eu vou em Atos 2,14, porque crítica sempre vai existir. Pessoas entendendo você de maneira errada, vai acontecer. Pessoas não entendendo você como você gostaria, essas coisas acontecem. Eu tenho que aprender a reagir, irmãos. Eu não posso reagir, ter reações de rompantes, como dizem, né? Reações repentinas, tomar decisões importantes na minha vida de uma maneira abrupta, rápida, porque alguém não me tratou bem, ou aconteceu algo comigo e eu não soube reagir. Está dando para entender o que eu quero dizer, sim ou não? Aqui em Atos 2, os discípulos estão esperando a promessa que vem do céu, que Jesus falou, serem batizados no Espírito Santo, para depois pregar em todos os lugares. O Espírito Santo vem, línguas repartidas de fogo, é conhecido como Pentecostes. Eles são batizados no Espírito Santo e falam outras línguas. Quem está de fora das outras nações entendem a língua deles, cada um na sua nação, mas eles estão falando línguas diferentes, né? E olha o que falam dele nesse momento, no versículo 14 em diante. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, à tarde, tá? A terceira hora do dia, não, nem à tarde era ainda, estava bem de manhã cedo. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a terra, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Pronto, para aqui, já está bom. Qual foi a reação do Pedro? O Pedro está com os apóstolos, eles recebem o Espírito Santo, pela primeira vez desce o Espírito Santo. Ali, então, eles começam a falar em línguas diferentes, uns dos outros, línguas diferentes. E quem está de fora e não recebeu e vê a reação deles, vê como que eles estão falando, entendem, como Eli entendeu em relação a Ana, que eles estão embriagados. E aí eu vou te falar uma coisa, irmãos, quando você estiver cheio do Espírito Santo e começar a agir pelo Espírito Santo, vão falar a mesma coisa de você. Você está doido, você está louco, bebeu cachaça? É sério? Então você vai fazer isso? Vão te criticar, vão criticar suas ações pela fé, porque a ação pela fé não é de fácil compreensão. Quando você age pela fé, quem não é da mesma fé não compreende você. Você está agindo pela fé, você está fazendo uma coisa que está indo além das suas forças. É pela fé, não é uma coisa simples. Se alguém me pede para tirar essa Bíblia daqui e colocar ali, é simples. Não preciso de fé para isso. Se alguém me pede para trocar esse púlpito, pegar aquele púlpito lá e botar aqui para pregar com aquele púlpito, é simples. Eu só tiro e coloco aqui, eu não preciso de fé. Agora, se alguém me pede para que eu ore
Se eu falo para uma pessoa, por exemplo, que eu senti de Deus e daqui um mês eu vou ter uma casa própria na minha mão e aponto para aquela casa e tudo mais, a pessoa vai falar que eu estou doido. Se foi de Deus, aquela casa vai ser minha. Se não foi, não vai ser. Aí realmente talvez eu esteja doido. Amém, irmãos? Eu tenho que saber se a coisa é de Deus. A reação das pessoas, quando você fizer as coisas pela fé, e aí pessoas, diga-se de passagem, familiares também, tá? Quando você começar a viver pela fé, não, é isso e acabou. Não vou fazer, é desse jeito, eu sei o que Deus falou comigo, isso está fora da palavra e eu não quero. Mas aí você vai quebrar a cara. Não, eu vivo pela fé, e minha fé mostra isso. As pessoas vão começar a chamar você de embriagados, de loucos, de pessoas que eles não entendem por que você age desse jeito. Aí, nesse momento, como que você vai reagir? Você vai perder aquela pessoa de vez, se você não souber reagir corretamente. Você vai afastar aquela pessoa de você, se você não souber reagir corretamente. Ou você vai ir e ficar de acordo com eles e vai perder a sua fé, a fé que Deus lhe deu, a coisa estava para acontecer, você estava cheio de fé, mas você reagiu de maneira negativa e aceitou o que falaram. E a sua fé esfriou porque a sua reação foi negativa. Você está entendendo a importância de você reagir? Saber reagir? O Pedro falou com o povo. A Ana vai fazer a mesma coisa. Se der tempo, a gente vai voltar a falar da Ana. Mas o Pedro fala assim: varões, não é nada disso. O Pedro não socou pedra, não tacou pedra, não foi grosseiro, não saiu batendo em todo mundo. Vocês não entendem nada, nós somos cheios do Espírito Santo e vocês são derrotados. Varões, não é nada disso, calma aí. Vocês não sabem o que disse Joel. Joel falou que um dia chegaria que nós seríamos cheios do Espírito Santo. Nós profetizaríamos, os jovens sonharão, terão tudo isso. Isso é coisa de Deus. Calma aí, não é bem assim. E ali o Pedro já começa a pregar. A reação dele foi positiva. Amém, irmãos? Amém? Como é que foi essa abertura? Que tem muita gente dormindo hoje. Essa abertura não foi muito agitada, não. Foi agitada? Qual a música com palma que você cantou? Qual a música com palma que você cantou? Jesus é assim? Como é que é essa música, Jesus é assim? Aquela do missionário lá? Com Jesus é. Bom, todo mundo para dançar? Então não estou entendendo. Vocês não dormiram bem essa noite, então. Então era para estar todo mundo acordado. Era... Amém, irmão? Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Glória a Deus. Essa mensagem não pode ser perdida, irmãos. É sobre reação. Se você não souber reagir, sua fé vai afundar. Você pode afundar. Entende? A reação, uma das características da reação é você ter uma resposta a uma ação anterior. Então, algo ou alguém, alguma coisa aconteceu, ou alguém fez alguma coisa e você reage àquilo. Você tem que saber como você está reagindo, então. Porque se você reagir de acordo com aquela pessoa, você pode sair da presença de Deus. E pode começar a concordar com ela em coisas que você não deveria concordar. A reação é importante. Como eu vou reagir diante de uma situação é importante. E qual é a melhor maneira? Aqui você viu o Pedro reagindo a pessoas que acharam que eles estavam bêbados, na verdade estavam cheios do Espírito Santo. Então, quando você começar a tomar decisões cheios do Espírito Santo, decisões de fé, vão reagir contra você. Vão reagir contra você, vão dizer que você enlouqueceu, que você está bêbado, que você bebeu cachaça, o que você está fazendo da sua vida? Isso não é assim, você está fanático, e por aí vai. Então, você tem que aprender a reagir a isso de uma maneira positiva. Não é nada disso. Eu estou bem, estou firme, estou na presença de Deus, eu sei o que Deus falou comigo, eu tenho aprendido, tá? Para mim tá. Você tem que saber reagir, porque senão a sua fé vai embora. Aquela pessoa que está te criticando, porque você está cheio do Espírito Santo e agindo pela fé, aquela pessoa que te critica, ela pode roubar a sua fé completamente, se você reagir de acordo com a vontade dela. A gente tem que saber reagir. Amém, Jesus? O Pedro não foi ignorante com ninguém.
não foi grosseiro com ninguém. Como a Ana não desrespeitou o sacerdote Eli. Se der, a gente vai voltar lá. Reação. Eu preciso aprender a reagir a situações, a reagir a críticas, a reagir a pessoas, para que eu permaneça na presença de Deus, para que eu ganhe a minha família para Cristo. Amém, irmãos? E qual é a melhor maneira? Essa aqui você vai gostar. Essa você vai ficar assim. A não ser que você já tenha tido essa revelação de Deus, mas se você não teve essa revelação ainda, você vai entender por que eu estou empolgado. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Como que eu vou aprender a reagir bem às coisas ou a pessoas, corretamente, de acordo com a vontade de Deus, reagir para não me prejudicar, mas só me fazer crescer? Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Versículo, eu só vou ler o 1, o 2 e o 3, tá? Daria para ler tudo, mas eu vou ler só os 3 primeiros, porque eu tenho mais coisa para falar com você, muita coisa. 1 de Pedro 4 diz assim: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com o quê? Com este, o seu pensamento torna-se uma arma. Quando Deus me mostrou isso aqui, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Nunca. Quando Deus me mostrou isso aqui, eu falei, opa, peraí, tem coisa forte aqui. Dependendo da sua reação, o diabo vai botar uma arma nos seus pensamentos, vão se tornar uma arma negativa para você. Entende isso? E daqui a pouco, ele vai engatilhar essa arma e vai colocar você em depressão. Vai fazer você odiar a sua igreja. Vai fazer você achar que a sua igreja é o problema da sua fé. E daqui a pouco você quer ir para outra igreja. Porque o problema agora é a sua igreja. A sua igreja não está mais de acordo com o que você acredita. Sempre esteve, mas agora não está mais. Agora não está mais. Por quê? Gatilho. O diabo colocou uma arma, os seus pensamentos tornou-se uma arma para ele. Você está entendendo? Como que a sua reação é importantíssima. Ele fala, se arme com esse pensamento. Ele vai falar qual é o pensamento agora. Mas ele está dizendo o seguinte, se arme com esse pensamento. Ou seja, esse pensamento é uma arma, o inverso. Você pensa inverso. Foi assim que Deus mostrou. Se arme com esse pensamento. Ou seja, esse pensamento se tornará para você uma arma poderosa. Então eu preciso saber o que entra aqui, pessoal. Eu preciso saber o que eu ando pensando, meditando, conversando, qual é a minha conversa, com quem eu converso, o que eu estou meditando o tempo todo, pensando o tempo todo, senão isso se torna uma arma. Tem gente que não consegue parar para meditar, para pensar nas coisas de Deus, orar, ler a palavra. Você pode perguntar sobre tudo para aquela pessoa, menos sobre a Bíblia, porque ela não conhece a Bíblia. Então, quais são as armas que estão? Quais são os pensamentos que dominam a mente dela? Porque esses pensamentos dominam, são armas que eu posso usar para vencer, ou o diabo pode usar para me derrotar. Então você precisa saber em quem você está pensando. A Bíblia manda pensar em coisas boas. A Bíblia ordena que eu pense nas coisas que são dos céus. Coisas que têm virtude. Coisas que são boas. Não é isso que a Bíblia fala? Eu tenho que pensar nas coisas do céu, não tenho que pensar naquela fofoquinha que alguém falou aqui, noutra fofoquinha que alguém falou ali, num defeito que outro tem aqui. Isso não é para eu ficar pensando, isso vai se tornar uma arma na minha mente. E vai me derrotar. Nós temos que reagir, é assim que você vai reagir da maneira correta. Amém, Jesus? É desse jeito. É desse jeito. Porque senão, você não vai fazer nada que Deus quer que você faça. Como eu falei no exemplo dos jovens. Basta trocar uma liderança, acabou. Mulheres que vencem agora, a pastora chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou saindo da igreja. Foi ela que quis sair. O que eu tenho que fazer? Não tenho nada para fazer. Espero que não tenha problema com isso aí. Não sei se vai ter, se tem, se alguém tem, não vai ter. Tomara que não tenha nada. Amém, Jesus? Mas a pastora falou, pastor, acabou meu tempo na Igreja da Graça. Ah, é? Mas estava tudo bem. Como que de uma semana para outra você decide que acabou assim? Não, eu orei, Deus mostrou. Falei, tá, então tudo bem.
Então, eu não vou brigar com Deus. Deus abençoe você. Vai para a sua outra igreja, que eu não sei onde é. Fazer o quê, irmãos? Aí você vai falar, aí alguém fala assim, pastor, será que nós erramos, colocamos ela lá? Não, não erramos não. Ela era uma serva de Deus, está fazendo um trabalho muito bonito, mas alguma coisa entrou. Ninguém decide sair do seu ministério de uma hora para outra. Ah, não, há uns 15 dias atrás nem pensava nisso. Ué, irmão, uma semana já pensou, já orou, já decidiu, já saiu? Não. O diabo coloca arma. Seus pensamentos são armas. Que ela continue sendo serva de Deus, a minha oração é essa. Serva de Deus, para onde ela foi, não sei para onde ela foi. Ou ela vai, não sei. Não sei o que aconteceu. Mas eu não tenho como brigar com isso. Agora é encontrar alguém e botar ali para continuar o trabalho com as mulheres que vencem. Amém, Jesus? Mas tem gente que não entende. Sabe por quê? Porque já está armada com seus pensamentos. Então agora eu também vou. Não vai nada, para com isso. Aprenda a reagir. As coisas negativas acontecem, as positivas acontecem, coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem. E eu tenho que aprender a reagir, irmãos. Senão a gente vai ser crente fraco, igreja fraca, que o demônio passa a perna toda hora, e vive doente, vive enfermo, vive cheio de problema, porque não consegue ser forte. Porque o diabo está fazendo dos seus pensamentos uma arma na mão dele. Não tem que ser uma arma na mão dele. Meus pensamentos têm que ser uma arma na minha mão. O Pedro está dizendo, se arme com esses pensamentos. Agora ele vai dar o pensamento. Cada palavra que Deus revela a você, se você deixa isso dominar seus pensamentos, isso vai se tornar uma arma na sua mão, para vencer qualquer mal. Mas a gente fica se deixando dominar por pensamentos estranhos. Está dando para entender como que é importante você aprender a reagir? Reaja. Não deixe esses pensamentos malignos dominarem você. E agora o que vai ser de mim? O médico falou que eu estou assim. Tá, e agora? Vai ficar com esses pensamentos do que vai ser de mim, o que vai ser de mim? O diabo vai, desculpa a expressão que eu vou usar, o diabo vai montar em cima. Ele viu que ele dominou seus pensamentos. Você está cheio de medo dele agora, porque recebeu uma má notícia. Ou você reage a essa situação adversa, ou então você realmente vai acontecer isso. Daqui a pouco você não se cuida mais. Me cuidar para quê? O médico já falou que eu estou doente, para que eu vou me cuidar? Acabou. O pensamento que entrou foi negativo, você não soube reagir àquela situação. E esse pensamento tornou-se uma arma do diabo sobre a sua vida. Deu para entender o que eu quero dizer, sim ou não? Isso aqui, quando Deus me mostrou, eu falei, caramba. Então eu tenho que pensar bem, não é à toa que a Bíblia manda eu pensar nas coisas de cima. Alguém vem falar, fulano de tal fez isso. Irmão, não quero saber. Eu quero saber das coisas que são dos céus. Eu quero fazer as coisas para Deus, para louvar a Deus. E buscar na minha vida o que Deus tem para mim. No meu caso, eu sou pregador, também busco de Deus para abençoar vocês. Fui chamado para isso. Amém, irmãos? Tem que cuidar do que entra aqui, do que você anda pensando. Não adianta vir para a igreja, sentar, ouvir uma boa palavra, ficar feliz com aquela palavra e já sair daqui falando bobagem, com boca fora. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Sai disso, sai de pessoas assim, sai de pessoas negativas, amarra esses pensamentos negativos, pensamentos ruins, sai disso aí, reage. Amém, Jesus? E esses seus pensamentos serão armas poderosas, irmãos, para vencer qualquer mal na sua vida. Qualquer mal. E o diabo não vai conseguir mais colocar você no chão. Não vai conseguir colocar você numa derrota. Num mês está todo alegre, feliz, pulando, saltitando, minha igreja é linda. No outro dia já está de cabeça baixa, triste, querendo sair da igreja. Que conversa é essa? Aprenda a reagir, irmãos. Amém, Jesus? O mundo é assim, no mundo tem aflição. Tem momento bom, tem momento ruim. Tem vitória, de vez em quando vem algumas derrotas, você pega aquela derrota, reage e vence de novo, vai para frente e vence. É isso, irmão. No mundo tem aflição. Reaja, tenha bom ânimo. Jesus falou, é o que Jesus está dizendo. Você tem que reagir, tenha bom ânimo. Não fica agora com essa aflição dominando você. Está aqui, O diabo está dominando a mente de muitos de nós. Está dando para entender, sim ou não? Ele fala aqui, vou repetir aqui,
Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento. Então, pensamento, arma. O que eu penso vira uma arma. Armai-vos com esse pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis e idolatrias. E aí ele continua falando. Já está bom aqui, não preciso nem ir mais, já está bom. Ele está trazendo o entendimento de que Jesus morreu na cruz, carregou todos os meus pecados, e ele carregou os meus pecados, para que hoje eu não viva na carne, mas viva de acordo com a vontade de Deus. Ele fala, pegue esse pensamento para você e se arma com esse pensamento para você vencer a sua carne. É uma arma. O que você está colocando dentro da sua mente, irmão? Em que você está gastando tempo pensando? Amém, Jesus? Tudo tem seu tempo. Você está na diversão, com os amigos, com a família, vendo seu futebol, você vai torcer, vai sorrir, vai pular, vai brincar com sua família. Pronto. Acabou. Você não tem que ficar pensando aquilo o mês inteiro. E toda hora só fala daquilo, só fala daquilo, só fala daquilo. Não, e a palavra de Deus, está onde? Você tem que saber dividir as coisas. Tem trabalho, mas tem trabalho o dia inteiro. Todo mundo tem que trabalhar para sobreviver. Mas quando você chega em casa, você encontra a sua família. Você tem que ter um tempo para a sua família. Porque senão, sábado agora tem um evento das mulheres lá em Madureira, né? As mulheres que vencem, sábado agora. 9 horas, eu falei para chegar às 8, porque a expectativa é de superlotação. Então chega às 8, para não perder a pregação da missionária, a Neloci, que é a esposa do nosso saudoso missionário Alcides Baia, que Jesus já levou, né? E ela continuou fazendo a obra lá no Rio Grande do Sul. Aí, ontem, quando a gente acorda, ontem foi quinta, né? Terça, hoje é quarta. Tá vendo aí? Tá vendo aí a correria, o que faz? É uma arma, estou te falando. É a correria. Aí minha esposa acorda, a gente acorda, minha esposa já acorda assim. Ela vai ficar com raiva que eu falei isso com vocês. Não era para falar, mas já falei. Aí ela acorda falando assim, quanto tempo leva de Copacabana para Madureira? Aí eu, bom dia, mozinho. Aí ela, hã? Ela está com a cabeça tão focada no trabalho, porque o pessoal está vindo de fora, tem que cuidar, está trazendo toda... Lá no Rio Grande do Sul, eles têm um grupo de mulheres que é só de louvor. Então, achei bem legal isso, né? Está vindo 8 mulheres, todas elas do grupo de louvor das mulheres que vencem. Então, todo louvor, quando tem evento de mulheres lá, todo de mulheres. Eu achei muito legal isso, né? Tem que orar a Deus para aparecer aqui meninas que tocam teclado. Eu tinha uma, mas casou, foi embora. Uma que toca bateria, né? Baixo. 8 meninas estão vindo com ela, que é o louvor das mulheres que vencem. Bem legal, né? Então ela tem que cuidar de tudo, é hotel, é comida, é alimento. Minha esposa que está tratando tudo isso, então a cabeça está cheia. Só que aí ela já acordou assim, porque elas vão descansar em Madureira na sexta, para no sábado de manhã, em Copacabana, e no sábado de manhã vão estar em Madureira. Então a gente tem que ter carro para ir buscar ela lá e trazer essas coisas todas. Eles arrumaram um lugar em Copacabana onde elas vão dormir lá, né? Então ela já acordou desse jeito. Ela acordou. Quanto tempo leva de Copacabana para Madureira? Aí eu falei, calma, você tem que esfriar um pouquinho a cabeça. Você está agitada demais com esse negócio. Assim você não vai. Daqui a pouco dá um piripaque aí e acabou. Está repreendido. Amém, irmãos? Já está amarrado já o que eu falei aqui. Em nome de nada de piripaque. Não é o chave para ficar dando piripaque, né? Né, irmãos? Está amarrado esse negócio aí. Em nome de Jesus. Não. A gente botou depois, eu mostrei para ela. Mas assim, acordar desse jeito, você vê como é que está a cabeça. Irmãos, cuidado com a sua memória. Cuidado com os seus pensamentos. É uma arma.
O diabo pode estar colocando tantos pensamentos e você fica a semana toda, o mês inteiro só pensando nisso. Mas será que ele fez? Mas será que ela fez? Por que ela fez isso? Por que ele fez isso? Mas por que aconteceu isso? E por que o pastor pregou aquilo? E será que ele está dando recado para alguém? Não estou não. Estou pregando para todo mundo. Não começa a pensar essa bobagem. O diabo já está tentando dominar sua mente. Se você começar a pensar essa bobagem aí. Tá bom? Estou dando recado para ninguém. É recado para a igreja toda. Isso é bom para todo mundo. Cuidado com seus pensamentos. Se você deixar esse pensamento entrar, alguns pensamentos entrarem, isso vai se tornar uma arma do diabo. Agora, se você colocar os pensamentos corretos, isso vai tornar-se uma arma para você, de Deus, para vencer exatamente o diabo e as vontades do diabo, e você vai vencer em nome de Jesus. Amém, pessoal? Eu costumo dizer, antes de chegar aqui, chegou aqui primeiro. Eu falo muito isso para minha esposa. Antes de chegar aqui, chegou aqui. A Bíblia fala, Jesus falou que sai pela boca, sai porque estava no coração. Mas antes de chegar aqui, chegou aqui. O diabo vai trabalhar na sua mente para colocar pensamentos negativos, para você reagir negativamente, e então com esses pensamentos ele vai ter uma arma com você. Não. Essa arma, se ele tem, uma hora ele vai engatilhar essa arma, e com esse gatilho pode colocar você até em loucura, até em vício, afastado da igreja, pode fazer você cometer erros grotescos, que não deveria cometer mais. Porque você foi guardando coisas que não deveria guardar, pensando em coisas que não deveria pensar, e até falando sobre coisas que não deveria falar mais. Nós temos muita coisa boa para falar e para pensar, para não ficar gastando tempo com essas coisas. Amém, Jesus? Deu para entender aqui o recado? Não acabou ainda não, hein? Reações que Jesus espera daqueles que o seguem. Eu quero falar sobre isso com vocês. Olha, só algumas reações. Lucas capítulo 8, vamos lá. Lucas capítulo 8. Aqui você vai ver a reação do Jairo, quando ele descobre que a filha morreu. Aliás, que Jesus manda ele. Lucas 8,50. Agora vamos ver algumas reações que Jesus espera da gente. Lucas 8, versículo 50. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente, e será salva. 3 coisas importantes. Não temas, somente creia, e você vai ver a sua vida salva. Qual é a notícia que ele recebeu? Quem lembra que o Jairo recebe? Que a filha tinha morrido. Acabou. Morreu, acabou. Teoricamente, é isso. Morreu, acabou. Mas olha a reação que Jesus espera de um filho dele, de um seguidor, de alguém que o serve. Não temas, não tenha medo, ele fala, continue crendo e ela vai ser salva. Você está entendendo? A reação que Deus espera que você tenha quando você recebe uma notícia negativa. Quando você percebe uma situação adversa, uma situação contrária ao que Deus te prometeu, uma situação adversa, contrária àquilo que Deus lhe promete, àquilo que Deus fala na palavra, uma situação contra a palavra, a reação é essa: opa, você vai ter medo. Não vou ter medo, está amarrado. Creia, continuar crendo. Mas Deus falou que seria assim, não foi. Olha só, não foi. Não, peraí. Deus falou que seria, então não temas, não tenha medo, permaneça crendo e veja a salvação. Veja acontecer a coisa. Deus espera que a gente reaja desse jeito. Mas se o diabo colocou uma arma de pensamentos na nossa cabeça, como que eu vou reagir desse jeito? Já estou cheio de medo de que aquilo aconteça. Se tornou uma arma dele na minha mente. E eu não consigo reagir nessa hora difícil. É assim que Deus quer que a gente reaja. Amém, Jesus? Amém? Vocês estão devagar, eu não estou gostando disso não, hein? Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5.
versículo 8 e 9. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Não, peraí. Eu troquei os versículos. 27, eita. 27, 28, 29. É Marcos 5, mas é 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. No 34 diz assim: e ele lhe disse, Jesus: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada desse seu mal. E ela foi curada realmente. Qual foi a reação dessa mulher? Essa mulher é muito conhecida, 12 anos com fluxo de sangue. Qual foi a reação dela quando ela descobre, quando chega a informação de que Jesus estava ali? A reação foi de fé. Essa mulher, depois de 12 anos sofrendo e gastando tudo que tinha, ela podia reagir de maneira negativa. É agora? Agora que eu já tentei de tudo? Agora que eu já gastei todo o meu dinheiro? Agora que eu já estou quase morrendo? Depois de 12 anos? Agora? Não, mas a reação dela foi diferente. Quando ela chega lá e vê a multidão, ela podia ter reagido à multidão. Não, se eu entrar no meio dessa multidão, eu vou ser linchada, apedrejada. Eu não posso fazer isso, estou com fluxo de sangue. Se alguém descobrir que eu estou tocando nas pessoas com fluxo de sangue, era pela lei. Pela lei não podia. Fluxo de sangue, mulher tinha que ficar separada da multidão. Ela está quebrando o protocolo ali. Certo? E ela vai tocar nas vestes de Jesus, quebrando esse protocolo. Mas quando ela chega lá, sabe que Jesus está lá, e ela chega e vê uma multidão apertando Jesus, a reação dela não foi de recuar, porque ela dizia no coração dela, era a fé dela: se eu tão somente tocar nas vestes desse homem, eu vou ficar curada. Ela tinha essa fé. Ela, quando vê a multidão, ela podia reagir diferente. Caramba, eu vou voltar, eu vou esperar quando essa multidão for embora, quando ele estiver mais sozinho, eu vou explicar para ele, e ele vai entender, então eu vou ficar aqui. Essa vai ser minha reação. Poderia morrer com aquele negócio. A reação dela foi: não, eu tenho que tocar nele. A fé é essa. Então ela entra no meio da multidão, ela não olha para a condição dela, ela entra no meio da multidão, toca, e ali sente ser curada na hora. Quando Jesus fala com ela, ela se apresenta. Está vendo como é que a sua reação é importante? Quando aparece uma situação adversa, uma situação difícil. Por isso que a sua mente, nunca esqueça, irmão, seus pensamentos se tornam uma arma. Você tem que saber em que você anda pensando o tempo todo, falando da mesma coisa o tempo todo, pensando na mesma coisa o tempo todo, se essa coisa é boa ou é ruim, se é de Deus ou se não é de Deus, porque isso vai se tornar uma arma na sua mente. Ela botou na cabeça dela, olha o pensamento, a arma, olha a arma. Se eu estou somente tocar, eu sou curada. Eu vou tocar e vou ser curada. Eu vou tocar e ser curada. E ela vira a esquina das caras com a multidão. Ai, meu Deus, e agora? Como é que eu vou tocar? Não, ela foi lá, se meteu no meio, se embrenhou no meio das pessoas ali e foi lá e tocou. Reação positiva, porque o pensamento dela era: se eu tocar, vou ser curada. Não era: não tem mais jeito depois de 12 anos, não tem nem dinheiro mais para gastar, gastei tudo que eu tinha já. Ela não foi lá porque, sabe, alguém falou: não, vou te levar ali, coitadinha, para uma pessoa que talvez vai te curar. Não, ela não foi, ela foi com o pensamento: eu vou ficar curada se eu tocar. Reação, irmãos. Está dando para entender? Temos que aprender a reagir. A igreja tem que aprender a reagir. Você tem que aprender a reagir até as coisas que vêm à sua mente. E você reage na hora. Isso não é para mim mais. Eu não quero mais isso na minha cabeça. Eu não quero confusão na minha cabeça, fofoca na minha cabeça, intriga na minha cabeça. Nem fala comigo que eu não quero. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Vão pensar que eu sou louco, vão pensar que eu sou bêbado, vão pensar que eu estou embriagado. Pensaram com a Ana, pensaram com Pedro, com os apóstolos. Não importa, eu estou cheio do Espírito Santo. Eu não tenho tempo para ficar de fofoca, não, de conversa fiada, não. Não vou deixar o diabo colocar essa arma na minha cabeça, não. Amém, Jesus? Seus pensamentos precisam ser uma arma de Deus contra o inimigo, não uma arma do inimigo contra Deus. Cuidado com o que você tem pensado. Amém?
essa mulher aqui dá uma lição. Agora sim, João capítulo 5. João capítulo 5. Isso aqui é a forma como Jesus espera que você reaja, tá? Jesus viu a reação dela, curou. Podia trazer vários, né? Porque tem vários casos na Bíblia que a pessoa reagiu da maneira correta e Jesus curou a pessoa. É a sua reação que vai fazer Jesus agir. Então vamos lá. João capítulo 5, versículo 8 e 9. Aqui a gente está falando do paralítico do tanque de Betesda. Pregamos sobre ele recentemente. O homem está lá parado há 40 anos. Ninguém ajuda o homem, coitadinho dele. Esse aqui estava com um pensamento negativo. E Jesus vai lá, ó, dá uma pancada nele, e o pensamento dele vira, ele reage e fica curado. Ele ia morrer daquele jeito, se Jesus não aparece ali. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama. O que Jesus está dizendo para ele? Reaja! Depois desses anos todos aí, ninguém te ajuda, você vai ficar, e ninguém me ajuda, e ninguém me ajuda, todo mundo vai primeiro, e eu fico para trás. Reage! Amém, Jesus? É o que Jesus está dizendo. Levanta daí, toma a tua cama, vamos, anda. Eu até brinquei outro dia, achei, Jesus deve ter dado um chute ali na... Bora, rapaz, levanta daí. Tem gente que só assim, né? No tranco, né? Esse carro velho, né? No tranco, só pega no tranco, misericórdia. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado, nem podia fazer aquilo, mas ele reagiu. Ele, como religioso, podia falar: não, hoje é sábado, eu não posso nem ser curado, deixa eu quieto aqui, me espera um pouquinho. Não, eu não tem jeito, ninguém me ajuda. Não, ele chega a falar para Jesus que ninguém ajudava. E Jesus falou: não estou perguntando nada disso, pega a tua cama, levanta e anda. Reaja. Irmão, se você não reagir e deixar o diabo dominar seus pensamentos, você não vai se cuidar, não vai se tratar, você não vai se exercitar, você não vai comer bem, você não vai trabalhar, não vai ter bom salário, você não vai conseguir ser um servo de Deus, fazer a obra de Deus. Ou você reage, ou o diabo domina seus pensamentos e você perde a capacidade de reagir. E a pior coisa que tem é quando você perde a capacidade de reagir. Ou então você reage de maneira negativa. Então a pessoa está querendo te levantar e você não quer ouvir aquela pessoa que quer te levantar, porque você já está reagindo de maneira negativa. Entenderam, irmãos? Então a arma está aqui, ó. Cuidado com seus pensamentos. Isso é uma arma. E aí cuidado com o que você vê, com o que você ouve, cuidado com quem você anda, porque isso tudo vai vir para cá. E depois daqui vai vir para cá. E depois vai sair por aqui e vai contaminar você. O que contamina é o que sai, disse Jesus. Amém? Tem que ter cuidado. Acabou? Não, ainda não acabou, não. Reação traz resultado. Amém, Jesus? Se a sua reação foi negativa, esse resultado vai ser negativo, irmão. Por isso que aquela mulher reagiu positivamente e recebeu a bênção. O homem reage positivamente ao que Jesus fala. Ele estava reagindo negativamente, estava doente. Quando ele reage do jeito que Jesus manda, ao que Jesus fala, ele reage do jeito que Jesus falou, ele se levanta e é curado. Isso você vê na Bíblia no tempo todo, Jesus botando as pessoas para reagirem positivamente pela fé, e as pessoas vencem sempre quando reagiram. As que não reagiram, se perderam. Amém, irmãos? Então, reação traz resultado. Você precisa reagir sempre de acordo com a palavra, sempre de acordo com a vontade dele. E aí você vai ter reação positiva e resultado positivo. Se você é uma pessoa que sempre reage de maneira negativa, o seu resultado vai ser negativo. A reação gera resultado, sempre. Ou positivo ou negativo. A reação vai gerar resultado. Efésios 5,18 diz assim. Já vou terminar agora. Efésios, antes de Filipenses, depois de Gálatas. Cinco, versículo 18. E não vos embriagueis com... Não foi isso que o Eli falou para Ana? Vai tirar seu vinho, mulher, está bêbada. Foi o que falaram para o Pedro.
Essa turma está toda bêbada, essa turma que andava com aquele homem lá. Não, Pedro falou, não estamos bêbados não. E a Ana vai falar para ele também isso. E ele fala aqui para a gente, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Aí fica a dica para os religiosos que acham que pode ser de Cristo continuar bebendo um pouquinho. Tá? Para com essa bobagem aí, que isso é coisa do diabo. Está querendo manter você em vício. E não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando você for cheio do Espírito, sua mente não vai ter espaço para o diabo fazer, entendeu? Quando alguém vier com conversa fiada, você vai dizer, não quero nem saber disso aí, vamos orar então. Vamos orar aqui, vem cá, dá a sua mão, vamos orar. Não, aqui, ó, você está me trazendo problema, me trazendo fofoca, é para oração, né? Não é para eu ficar emprestando meu ouvido para poder ficar fazendo fofoca junto com você, não, né? Se é para oração, vem cá, vamos orar, acabou. E corta, irmãos, porque daqui a pouco sua cabeça está cheia dessas coisas. Você nem consegue se concentrar, vem para a igreja, mas só está pensando no que está acontecendo, no que está acontecendo, no que aconteceu, no que aconteceu, no que está acontecendo. Não consegue nem ouvir a palavra, porque a cabeça está cheia. O diabo está fazendo uma arma, está preparando essa arma. Armai-vos com esse pensamento. O seu pensamento, então, é uma arma. Você vê de trás para frente. O pensamento é uma arma. Eu tenho que saber o que entra aqui. Amém, Jesus? Então, cuidado com esses vinhos que estão por aí. Porque esse vinho aqui pode ser um sangue de boi. Sim, aquele garrafão de sangue de boi lá que as pessoas se embriagavam no passado. Pode até ser. Mas tem vinho, irmão, que não é bebida, que embriaga a pessoa. É malícia, é maldade, é coisa carnal, sabe? É um vinho que embriaga as pessoas de uma tal maneira, que deixa a pessoa embriagada de uma tal maneira que a pessoa perde o juízo. E você vê aquela pessoa muito de Deus, de repente, começando a tomar atitudes que não são de Deus, porque ela foi embriagada sem beber uma cachaça. Eu tenho que abrir mão desse vinho, de tudo que embriaga meus pensamentos e coloca neles armas para o diabo. Na hora que ele quiser, ele vai engatilhar essa arma. E eu vou fazer a vontade dele em vez de fazer a vontade de Deus. Amém, Jesus? Cuidado com seus pensamentos, estou insistindo nisso. É a arma que o diabo tem usado para colocar você, fazer você ter reações ruins, reações erradas, reações negativas. E se você tem reações assim, os seus resultados serão assim, ruins, negativos. Amém, irmãos? Abra o olho com isso. Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. E ele fala, evite esse vinho, para com esse vinho. Cuidado, tem gente jogando vinho no seu coração e você não bebe mais cachaça, mas está embriagado já. Cheio de ira, cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de pensamentos malignos, cheio de pensamentos duplos, né? E aí você, de repente, já está até desistindo daquilo que Deus colocou no seu coração. Vamos fechar? Já demorei muito. Vamos fechar. 1 de Samuel, capítulo 1 de novo. Vamos lá terminar com a nossa Aninha de Jesus. A Ana era de Deus, hein? Misericórdia, que mulher de Deus. 1 de Samuel, capítulo 1. Foi onde nós começamos. Então a Ana sobe para orar. Está falando da situação dela, de não ter filho. Aborrecida. E o sacerdote, ele acha que ela está bêbada, cheia de cachaça. Versículo, vamos ler o 12 de novo, né? E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Então aqui ela podia ter reagido de uma maneira negativa, podia ou não podia? Ué, sacerdote, o senhor não é de Deus, não? Eu já ouvi isso. Ué, Deus não revela para o senhor? Quer dizer, a pessoa faz as burradas dela e eu tenho que ficar adivinhando. Eu não tenho que adivinhar, eu não sou adivinhador, não. Eu sou servo de Deus, irmão. Eu não tenho espírito de adivinhação, não. Vem e fala.
Não fique tomando decisões achando que o pastor deve saber porque ele é profeta e Deus revelou. Vem e fala. Está triste comigo? Te maltratei de alguma forma? Fala comigo. Eu tenho certeza que se eu fiz isso foi sem querer, porque eu não maltrato ninguém. Eu trato todo mundo com carinho, com amor. Eu estava levando minha esposa para Madureira agora para a reunião da manhã lá, que ela tem reunião ministerial toda quarta-feira, com as mulheres do estado. O meu carro, eu virei assim para ir para Madureira, e eu tinha que pegar a pista da esquerda, para entrar logo na outra rua assim, à esquerda lá na frente, movimentado. Eu virei assim, entrei, e tinha uma picape na minha frente, grandona, com a seta ligada um tempão para entrar. E eu entrei, e ele não conseguiu entrar. Eu diminuí, fui devagar, segurei os carros de trás. O cara não acreditou que eu estava sendo educado daquele jeito. E ele tá com seta ligada, e eu devagarinho, eu pisquei para ele, ele não acreditou, buzinei, aí ele entrou. E aí minha esposa olhou para mim. Olha, eu acho que as pessoas não conseguem acreditar no que você faz, que toda hora você faz isso. Ela anda comigo, ela sabe que toda hora eu faço isso. Eu sou muito educado no trânsito. Toda hora eu faço isso, permitindo que as pessoas entrem, façam, enfim. Eu paro, eu permito, quando não dá para fazer, lógico, né? E ela falou assim, eu acho que as pessoas não acreditam que tem gente educada assim no trânsito igual você. Só você mesmo para fazer isso. Eu falei, ué, por que eu vou ser diferente? Você não quer chegar atrasado, então sai mais cedo. Né, irmão? Agora, está atrasado, fica aí fazendo loucura para botar a vida dos outros em risco? Não, eu estou com calma, estou no meu tempo. Irmãos, a Ana podia ter criticado o sacerdote. Sacerdote, nem sabe o que eu estou passando. Não, ela vai com respeito. No versículo 15, diz assim, porém, versículo 15 agora, que eu estou lendo. Porém, Ana respondeu e disse, olha a reação dela, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, filha de demônio mesmo, né? Filha de coisa ruim. Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vá em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Então ela já vai feliz, ainda não grávida, mas já vai feliz, porque ela recebeu a palavra do sacerdote. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Agora, Eucana conheceu, se deitou, teve relação com a Ana, sua mulher. E o Senhor se lembrou dela. Olha como é que a reação boa gera resultado bom. E o Senhor lembrou dela, ou seja, ela vai engravidar. Entendeu? Quando o sacerdote veio falar com ela, está bêbada a mulher. Não, meu Senhor, nada disso. Ela não ficou chateada, aborrecida, porque tomou uma bronca. Se o pastor deu uma bronca, porque ele tinha que dar. Bom, pelo menos eu sou assim, eu não dou bronca se não tiver que levar. Quem trabalha comigo sabe. Eu trato todo mundo com todo respeito. Agora, de vez em quando, tem que puxar as orelhazinhas. Aí não tem jeito. Amém, Jesus? Ela, então, trata com todo respeito o sacerdote, faz ele entender o que está acontecendo, e ela não fala o que é, fala só que está atribulada, provavelmente ela ficou na dela, estava cheia da fé, estava com... A reação dela era de fé, e aí ele fala assim, então vai, Deus vai te conceder isso. E ela volta para casa, já não volta mais triste. Olha a reação dela, irmãos. Ela já não volta mais triste, já está alegre. Mas ela nem está grávida ainda. Depois que ela chega em casa, aí ela se deita com seu marido, aí vai passar mais um tempo, aí de repente a Ana começa a ficar enjoada, começa a vomitar, começa a ter aquelas reações de grávida, e aí Deus fala, você está grávida. E aí ela vai ter seus filhos. Amém? Deus lembrou de Ana. Por quê? Porque Ana reagiu corretamente. Eu quero, semana que vem, falar sobre essa lembrança. Deus lembra de quem sabe reagir. Eu vou voltar nesse assunto semana que vem. Amém? Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus?